Veja bem, um desses repatriados que chegou aqui é manifestamente um apoiador de terrorismo, né? A gente viu as redes sociais dele, ele falou que é a hora de queimar ônibus, que é a hora de matar judeu. É esse tipo de gente que às vezes pode ser bem-vinda, né, pelo governo brasileiro, o que prova exatamente, de maneira cabal, o problema da emigração desenfreada não só no Brasil como no mundo. A França, a Inglaterra, a Alemanha e parte dos Estados Unidos têm sido descaracterizadas exatamente por radicais islâmicos que querem destruir a cultura ocidental por dentro. O jihad é exatamente isso. É uma guerra cultural que eles consideram santa e uma guerra factual, não uma guerra metafórica, não. Em que infiéis, judeus e cristãos devem ser mortos. É isso que professa esse homem que discursou ao lado do Luiz Inácio Lula da Silva. Concomitante a esse tipo de recepção, sem nenhum tipo de critério que o Lula faz, ainda fazendo propaganda de terrorismo através de um homem que faz propaganda do terror e do antissemitismo, que está se alastrando cada vez mais no mundo, mais ainda que na época do nazismo, você tinha a Alemanha que usava uma máquina de propaganda para disseminar ideais, ideias antissemitas. Hoje você tem todos os governos de esquerda, parte da mídia esquerdista, parte de judiciários esquerdistas, disseminando ideias antissemitas que dizem que o Estado de Israel é um Estado opressor, ocupacionista, e o Hamas tem a sua razão de ser, de fazer o que fez. Ah, Adri, você está exagerando? Não estou exagerando. Quem disse isso, por exemplo, foi o secretário-geral da ONU, o comunista socialista Antônio Guterres. Ele falou, o Hamas fez um ato terrorista, mas foi em resposta a décadas de ocupação de Israel, o que é uma mentira histórica, porque ele sabe que a própria ONU cedeu aquele território para Israel e que a própria ONU, juntamente com Israel, queriam negociar a fundação de um Estado palestino e não quiseram grupos terroristas como o Hezbollah, o Estado Islâmico, o Hamas, porque queriam exterminar e ainda querem exterminar. E dizem isso de maneira clara, o Estado de Israel é toda a população judaica e cristã, não só dentro de Israel, mas como no mundo. E essa afirmação absurda é referendada e ratificada por quem? Por quem? Luiz Inácio Lula da Silva, que disse, num dos seus últimos comícios atrozes, disse o quê? Disse que um ato terrorista isolado, olha bem a capciosidade do discurso do Lula, Anselmo, um ato terrorista isolado do Hamas, que é um grupo terrorista. Por que ele fala que é um ato terrorista isolado? Porque o PT, juntamente com o PSOL e outros partidos esquerdistas, já assinaram manifestos legitimando o Hamas como uma agremiação legítima política, sendo que é um grupo de terroristas que chega a filmar as barbaridades, bebês degolados, bebês assados, mulheres estupradas, filhos mortos nas frentes dos pais. Ou seja, é esse tipo de gente que a esquerda apoia e relativiza, comparando eles com o Estado liberal e democrático e absolutamente agredido por esse grupo insano. E o Lula vai além. O Lula diz que os atos de Israel são tão terroristas quanto do Hamas, quando eles bombardeiam indiscriminadamente, olha só a capciosidade, indiscriminadamente crianças, matando crianças. Todo mundo sabe que tem um mínimo de percepção da realidade que Israel está tentando eliminar o Hamas. E todo mundo sabe que o Hamas usa suas células de terror, de reuniões de terroristas, próximas, perto de hospitais, de creches, de escola, ou seja, usam a população como escudo humano. Por que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não chega e diz, Hamas, libertem os seus sequestrados? Acabou a guerra. É só isso. É só isso. Existe, Anselmo, um lado do bem e um lado do mal. Não existe ambiguidade, não existe complexidade, como quer fazer a mídia militante, como quer fazer o governo, que é praticamente pró-Hamas, que dizem que é uma guerra assimétrica com Israel fazendo genocídio. Mentira! Israel está fazendo uma contraofensiva. Se você tem um vizinho que quer estuprar sua mulher, matar seu filho, botar fogo na sua casa, você faz o quê? Já que não existe uma justiça supranacional, justiça supranacional seria a ONU. A ONU fica relativizando tudo. Você tem que eliminar quem quer te eliminar. Entendeu? Aí não é nem olho por olho, dente por dente. É você ter proteção à sua integridade física e a da sua família. No caso, o Estado de Israel. A família do Estado de Israel é a sua população que está sendo... que está querendo ser... que o Hamas está querendo dizimar. É pura e simples assim. Aí tem o Luiz Inácio Lula da Silva, recebe apoiador de terrorista,
recebe, não é a primeira vez, recebe ditador como Maduro e desmente os assassinatos e as torturas e os genocídios que ele mesmo, o ditador Maduro, comete, que são exatamente expostos pela própria ONU, que agora ele puxa o saco. Ou seja, é a união de coisa ruim com Satanás. No discurso do Lula, recebe apoiador de terrorista, faz falsa equivalência, faz discurso na base do seu partido, do PT e do PSOL, pró-Hamas, diz que Israel é um Estado genocida. Quando foi que você viu o Lula dar os pêsames de maneira sincera às mulheres estupradas, às famílias dizimadas, entendeu? Aos bebês degolados? Ou seja, indiscriminado, assassinato indiscriminado foi o que o Hamas fez e filmou fazendo, matando pessoas ao léu, as primeiras judias que elas conheciam, que travavam o conhecimento no meio do caminho. Agora, Israel contra-ataca aqueles que os querem destruir. É pura e simplesmente assim. A narrativa lulopetista, a gente falou aqui que eles abrem os braços para o crime, e não é só no Brasil. Abrem os braços para o crime do terror absolutista e absolutamente mercenário, e canalha, e sórdido, e satânico do Hamas. A gente está, eu não estou exagerando, sob a égide de um governo satânico, que flerta com traficantes, com criminosos e com terroristas. Durma-se com um barulho desse no Brasil. A gente está sob a égide de um governo satânico. A palavra é essa. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.